Bom, moçada, 19h35 ponto. Nosso R2 Gabriel Yacubi está aí. Bem-vindo a todos. Boa noite a todos. A doutora então, pediu para avisar que, infelizmente, hoje ela não poderá estar conosco. Então, pediu para que eu mandasse um beijo especial aí para o Rafa e agradecesse aí a apresentação de hoje. A ideia é que a gente faça uma atualização aí de todos os profissionais do serviço de emergência. Ô, Rafa, você precisa compartilhar sua tela de novo aí, porque eu acabei, acho que, fazendo alguma Não, bobagem. foi eu que saí, Pedro. Então, manda ver aí, querido. Bem-vindo. Boa aula, a palavra está com você aí. Muito obrigado, viu, Pedro? Queria agradecer muito o convite aí para fazer essa aula aí, no seu nome, no nome da doutora Sandra, em nome de todo o departamento aí, porque é sempre com muito carinho e muito orgulho que a gente representa a nossa santinha aí. Eu vou tentar abrir a apresentação aqui, e vocês me falam se der certo, porque eu vou parar de ver vocês. Foi? Deu certo, está todo mundo vendo aí. Perfeito. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Rossi, eu sou um dos assistentes do Pronto-Socorro Central aqui da Santa Casa, de fim de semana atualmente. Eu fiquei incumbido de apresentar uma aula sobre pericardites agudas, a gente não vai contemplar pericardite crônica nem constritiva por conta do tempo, talvez a gente excedesse um pouquinho se a gente aumentasse os temas da palestra, e também sobre tamponamento cardíaco. Antes de apresentar, eu já queria até deixar claro que não tem muitas referências nos slides para não poluir um pouquinho a apresentação, mas a parte de pericardite aguda é toda vem do o Tratado de Cardiologia da SUCESP de 2019, e o tamponamento cardíaco vem do UpToDate e da Sociedade Europeia de Cardiologia também de 2019, o último guideline de 2015, certo? Então, começando as principais etiologias aí da pericardite, se dividem nas infecciosas e não infecciosas. A gente sabe que 60% dos casos de pericardite aguda, eles acabam sem uma etiologia definida, só que também a gente sabe que grande parte desses casos sem etiologia definida são postulados como se fossem de causa viral. Como a definição desse tipo de etiologia não muda muito no tratamento e na conduta tomada, acaba não sendo pesquisado, o painel viral acaba não sendo feito para esses doentes, mas a gente imputa aí que a maioria é causada tanto pelo ecovírus quanto pelo Coxsackie, com um relato dos demais vírus também. As pericardites bacterianas ficam mais na conta da tuberculose, geralmente quando vem por conta de pneumococo, meningococo, são por conta de um derrame pleural ou de um empiema que transsuda para o pericárdio, e aí acaba formando até um derrame pericárdico mais importante com a pericardite associada, ou até de um processo de mediastinite que transloca também e acaba cometendo pericárdio, e aí o nosso medo maior do que a própria pericardite bacteriana, que tem uma mortalidade muito alta por conta de ser num contexto de um paciente mais grave, né, com patologias mais graves associadas, a gente fica com muito medo também do derrame pericárdico ficar cada vez mais volumoso e, quem sabe, evoluir para um tamponamento cardíaco, que a gente vai abordar mais para frente. As causas fúngicas e parasitárias ficam mais por conta de relatos de caso, com certeza não são com maior frequência, são a exceção e não a regra das pericardites infecciosas. As não infecciosas, grande parte delas fica por conta das vasculites, das colagenoses, né, das causas reumatológicas, pós-síndrome coronarianas agudas, né, pela pericardite de Dresler, e também por conta de uremia, as causas inflamatórias, principalmente a sarcoidose e doença inflamatória aguda, as neoplasias, o mesotelioma pericárdico sendo o mais raro, né, que é uma prevalência muito baixa na população, mas as metas pulmonares e de mama e também acometimento de linfomas mediastinais tem uma prevalência um pouquinho maior, e nesses casos também o tamponamento é uma preocupação maior ainda do que a própria pericardite. Das causas metabólicas, a uremia, como eu tinha falado, e o coma mixedematoso. A gente também pode ter, principalmente para pericardite aguda, o trauma torácico penetrante ou não, né, o próprio trauma fechado, e algumas drogas que também raramente cursam com essa patologia, mas que tem descrição na literatura, e aí, para a gente destacar, sempre tem a hidralazina como causa de tanto de reação de hipersensibilidade, como causa também da pericardite. Os principais sinais e sintomas a gente conhece, já principalmente porque esses pacientes que vêm com os sintomas de dor torácica e com a alteração eletrocardiográfica chegam no nosso PS referenciados ou para um cateterismo de urgência ou já trombolizados, né? Então, é uma entidade que a gente acaba conhecendo mais por conta de uma urgência mal reconhecida ou mal interpretada do que um caso que a gente vê comumente na porta do nosso pronto-socorro, né? A gente também pode ter no exame físico a presença de atrito pericárdico na ausculta, a gente tem bastante alteração de eletrocardiograma que eu vou mostrar mais para frente daqui a pouquinho. Pode ou não ter o aparecimento de um derrame pericárdico associado, a 60% dos casos a gente vai ver pelo menos um derrame discreto,
E o aumento dos marcadores inflamatórios não entra nesse quesito de pelo menos dois dos critérios acima presentes, ele não é um dos necessários. Só que a gente vê ele com uma sensibilidade muito alta para esses casos. Então, o PCR geralmente vai estar aumentado, mesmo que não seja parte do diagnóstico. O eletro, então, ele acaba variando de acordo com o estágio e do aparecimento da pericardite no paciente, né? A gente sabe que, então, nas primeiras horas e dias, a gente tem a alteração que mais confunde a cabeça do clínico e do emergencista, né? A gente tem um supra de ST difuso que não respeita o território coronariano, ele geralmente tem um padrão mais côncavo. A gente também tem um infla de PR associado, que é até mais sensível para pericardite do que o supra de ST difuso, e a gente acaba não tendo a presença das ondas Q, que geralmente estão presentes no infarto que está em evolução. Depois da primeira semana, a gente acaba evoluindo com a normalização do segmento ST e o retorno do segmento do PR para o padrão normal. Depois a gente tem um terceiro estágio, depois dessa primeira semana, que pode evoluir com a inversão da onda T difusamente, também não respeitando o território coronariano, como alteração do segmento ST e do infra de PR no estágio 1 da evolução. E depois a gente tem o estágio 4, né, que é o retorno da onda T para o padrão normal, e o eletrocardiograma se normalizando ou voltando para o padrão basal do paciente que eu tinha, né. O problema é que a gente tem muitos pacientes que às vezes têm fatores de risco também para doença coronariana, e a gente acaba fazendo diagnóstico nesse estágio 1 do paciente, ou vendo um eletro já no estágio 3, e isso dá muita confusão com a doença coronariana, né. Às vezes o paciente recebe uma terapia mal indicada por conta dessa semelhança eletrocardiográfica, mas quando a gente olha mais de perto a gente vê que dá para diferenciar. Aqui, então, são 3 eletros, né? O primeiro é de um paciente que não tem nada a ver com os outros dois. É um eletro que a gente consegue ver aqui um supra de ST difuso, que não respeita a parede, né? A gente tem D1, a gente teria parede inferior aqui na ND2 e AVF, a gente teria parede anterior aqui também, com o infra de PR, mais importante aqui em D2 e AVF principalmente, né? Então, esse aqui seria o estágio 1. Este segundo eletro aqui é de um paciente de 15 anos, tá? E aí vem o eletro evolutivo dele com o tempo. E aqui a gente tem também as alterações do segmento ST e do segmento PR, tá? Também não respeitando parede para esse doente. Semanas depois, o eletro dele é repetido e a gente vê que ele evolui com uma inversão de T na parede anterior inteira, que pode ser típico dos pacientes que estão em evolução do quadro, em resolução dele mesmo. O eco, então, a gente pode avaliar principalmente o pericárdio, tem um aumento da espessura dele, e também a gente pode ter um aumento da ecogenicidade, com presença de fibrose pericárdica nos casos mais subagudos e crônicos aí, ou aumento da calcificação. Como eu falei, a gente pode ter o derrame pericárdico também em 60% dos casos, e aí a avaliação desse derrame, se a gente conseguir identificar fibrina ou coágulo, a gente consegue também inferir a etiologia da pericardite que está causando esse derrame todo. Com o eco também é uma ferramenta muito importante para avaliação hemodinâmica dos doentes, né? Aqui a gente tem um eco feito na posição parasternal aí no eixo longo, que a gente consegue ver o acometimento pericárdico aqui mais importante, mais notado que num eco normal, tá? Então a gente tem a presença do espessamento e o aumento da ecogenicidade do pericárdio. Aqui também, se eu não me engano, é um parasternal num eixo curto, né, um corte transversal, que a gente consegue ver uma lâmina pericárdica aí bastante importante, um derrame moderado para importante. A angiotomia-ressonância, infelizmente, são dispositivos que a gente não dispõe no nosso PS para avaliação de coronária e miocárdio, né? Mas a gente também, elas têm o papel delas na diferenciação dos diagnósticos na emergência, né? Então, para avaliar um protocolo TEP, para tentar fazer uma tomo de coronária, que a gente não tem aqui, mas no serviço externo, seria uma possibilidade também. E para avaliação de uma dissecção de aorta como diagnóstico diferencial também, a um angiotomo de aorta. A ressonância e a angiotomo podem dar para a gente um detalhe maior do pericárdio mesmo do que o próprio ecocardiograma. A avaliação do derrame pericárdico na ressonância também ajuda a gente a inferir sobre a etiologia da doença que a gente está enfrentando aí. Então, até 10 UHs a gente fala a favor de um transudato, e acima disso, a favor de exudato ou de hemorragia, possivelmente aí secundária, uma dissecção rota ou de uma rotura de parede livre, ou de um trauma pericárdico fechado ou aberto, né? Em T2, na ressonância, a gente também consegue avaliar edema relacionado à lesão inflamatória celular, então a gente pode ver se tem uma miopericardite associada, né? E também outra coisa que ajuda a gente na etiologia do caso. De indicadores prognósticos, a gente tem, então, critérios maiores e menores.
Os maiores, então, seriam um início subagudo do quadro, um paciente mantendo febre acima de 38 graus, a gente tem um grande derrame pericárdico associado, né, uma lâmina maior do que 20 milímetros, e a ausência de resposta ao uso de anti-inflamatório não hormonal ou ao uso de AS. Os critérios menores seriam a associação da pericardite com a miocardite, né, então uma miopericardite, um paciente imunossuprimido, a presença de trauma como causa do nosso pericardite, e o paciente que está em terapia anticoagulante, porque ele, na verdade, nem tanto pela pericardite, mas ele pode acabar evoluindo com um derrame pleural mais importante e acabar tendo a repercussão hemodinâmica sem a gente notar. Aqui é um fluxograma, então, proposto pela SUSEP, agora em 2019, para avaliação e fluxo de atendimento dos pacientes com pericardite. A gente consegue ver, então, que se o quadro clínico do paciente, o eletro, raio-x e os exames laboratoriais sugerem um quadro de pericardite, então a gente tem que ver se ele tem esses critérios de gravidade que eu citei agora. Não tendo isso, ele é um candidato a um tratamento empírico com um anti-inflamatório não hormonal. E aí, ele não sendo paciente de alto risco, tendo feito o tratamento, a gente tem que avaliar a resposta desse paciente ou não. Se ele respondeu, ele só tem que fazer um acompanhamento ambulatorial para ver se ele vai fazer uma pericardite recorrente ou cronificar esse quadro. Se ele não respondeu, aí ele volta a ser um paciente de alto risco, que é candidato à admissão hospitalar, para a gente tentar fazer uma investigação etiológica para ver o porquê que ele não respondeu ou porquê que ele é um paciente grave, e para a gente continuar acompanhando para ver se essa pericardite dele não pode trazer maiores consequências para o miocárdio, ou para fazer um tamponamento com derrame pericárdico mais importante. O tratamento proposto pela SUSESP, então, de preferência, a droga de eleição seria ibuprofeno, apesar de não ser uma droga que eu tenho um apreço muito grande, é o que eles recomendam como pela menor quantidade de efeitos colaterais e por ter um impacto favorável no fluxo coronariano. A dose é uma dose bastante importante, aí de 400 a 800 miligramas de 6 a 8 horas durante 14 dias. E aí uma coisa nova que acabou virando recomendação agora, e antes era uma coisa só de orelhada, é a manutenção do esquema depois dos 14 dias, para um desmame de 600 miligramas por semana durante 21 dias, preconizando a diminuição da recorrência dos casos de pericardite, tá? A gente tem sempre que lembrar que tem pacientes que não são tolerantes ao uso dos anti-inflamatórios não hormonais, né? E que esses pacientes deveriam associar, então, o inibidor de bomba de próton para diminuir a possibilidade de sangramento gastrointestinal, ou, se o risco ainda for grande mesmo com o uso da bomba de próton, a gente encurtar o tratamento desse paciente sem fazer o esquema de desmame durante 21 dias. Como alternativa aos anti-inflamatórios não hormonais, a gente tem o AS, com uma dose também bem mais importante do que a dose que a gente vê como antiplaquetário, né, de 500 a 750 miligramas, de 6 a 8 horas por 10 dias, a cada 6 a 8 horas por 10 dias, e aí depois também a gente faz um esquema de regressão de 500 miligramas por semana durante 21 dias, com o mesmo objetivo dos anti-inflamatórios não hormonais. Lembrar sempre que o AS seria a droga de escolha para os pacientes que têm a pericardite pós e AM, ou para os pacientes que precisam de terapia antiplaquetária, por qualquer que seja o motivo, seja profilaxia secundária, seja um paciente que está no primeiro ano aí pós síndrome coronariana aguda. A colchicina é uma droga que a gente vê muito também associada a esses quadros. Ela é preconizada com o uso de uma droga só em associação, não como droga sozinha, então uma droga adjuvante. Ela tem bastante benefício na redução da dor da pericardite, previne também a recorrência de pericardites novas ou cronificação, e ela também tem benefício na síndrome pós-pericardiectomia, se for o caso do nosso paciente fazer esse procedimento, né? A dose dela é de 0,5 miligrama 2 vezes ao dia para os pacientes acima de 70 quilos ou 1 vez ao dia para os pacientes abaixo do peso durante os 3 meses. Como é uma droga que a gente mantém por bastante tempo, não precisa fazer o esquema regressivo, mas tem que lembrar também que é uma droga que a gente tem que corrigir para o clearance do paciente e para os pacientes com mais de 70 anos. E ela não deve ser usada para os pacientes com alteração da função hepática. Os corticosteroides também têm papel nessa doença, apesar deles promoverem uma resposta rápida no controle da doença e dos sintomas, eles estão associados a uma recorrência maior dos casos, por isso não é a droga de primeira linha para as pericardites. Eles devem ser considerados, então, para os pacientes que não foram respondedores com o uso de AINES, AS ou a colchicina e que tem alguma outra indicação uso de corticóide, uma doença inflamatória que já demande o uso da prednisona cronicamente, né? E os pacientes que têm uso de terapia anticoagulante também têm uma predisposição ao sangramento maior. Os corticoides estão associados a menor taxa de sangramento gastrointestinal e sangramentos maiores, por isso talvez seria a droga de eleição para esses doentes. A dose seria então de 0,25 a 0,5 miligrama quilo por dia, e depois que tiver a resolução da dor e diminuição do PCR, então aí o PCR entra como um valor
prognóstico de controle de cura para esses doentes, aí então a gente deve começar então uma redução lenta e gradual de 2,5 miligramas a cada 2 semanas, até a gente promover o desmame total, se for um paciente que não faz uso crônico dessa medicação. Aqui é um quadrinho resumindo mais ou menos as drogas que eu acabei de citar, né, as indicações delas, também com a duração do esquema terapêutico, certo? Acho que de pericardite, o mais novo que tinha talvez fosse esse esquema do desmame, que não era uma coisa tão falada, mas que acabou entrando como recomendação agora em 2019. E vamos passar então para tamponamento cardíaco, que seria uma possível complicação aí das pericardites com derrame pericárdico mais volumoso. Então, como fisiopatologia, a gente tem a compressão de todas as câmaras cardíacas por um aumento da pressão intrapericárdica, né, devido ao aumento do líquido, já que o saco pericárdico tem uma complacência que é limite, né? Principalmente quando a gente tem um quadro mais agudo de derrame pericárdico, que evolui muito rápido, com um aumento do volume muito acentuado em pouco tempo, a complacência do pericárdio não é tão importante, e aí ele não tolera tanto volume intrapericárdico. Esse gráfico que eu coloquei aqui embaixo é justamente mostrando isso, né? Em derrames pericárdicos agudos, quando a gente tira um pequeno volume até 100 ml, a gente consegue diminuir muito a pressão intrapericárdica. Em derrames mais crônicos, que tem um volume bem mais importante, mas que a complacência pericárdica é bem maior e a elastância também, a gente consegue ver que tirando maiores volumes, pequenos volumes, a gente não consegue um controle adequado da pressão intrapericárdica, mas que tirando volumes bem importantes, a gente consegue o controle adequado dessa situação. Por conta desse aumento da pressão intrapericárdica, então a gente tem diminuição de todas as câmaras cardíacas, que isso compromete principalmente a diástole dos átrios e dos ventrículos, né? Então, durante a diástole, principalmente o retorno venoso está comprometido, e aí no segundo momento, quando as câmaras não estão enchendo muito bem, a gente vai ter uma limitação do volume ejetado. Nesse momento, a gente começa a entender o mecanismo de interdependência ventricular, né? A gente costuma falar que o sistema cardiovascular é um sistema de canos comunicantes, né? Mas, na verdade, é um sistema de canos e câmaras comunicantes. Então, quando um ventrículo sofre, o outro acaba sofrendo por consequência. Então, a gente vê a importância da interdependência ventricular principalmente com a variação do fluxo inspiratório, né? Quando a gente aumenta o volume da caixa torácica durante a inspiração, a gente favorece o enchimento das cavidades direitas, principalmente o ventrículo direito. Nesse momento, a parede do ventrículo direito não consegue expandir por conta da limitação do derrame pericárdico externo, e aí o aumento do volume do ventrículo direito acontece às custas de empurrar o septo intraventricular em direção ao ventrículo esquerdo, que também estaria no momento de diástole e de enchimento. Desse modo, então, o ventrículo esquerdo acaba sofrendo bastante e a cavidade ventricular esquerda é muito limitada, e aí sim o volume ejetado vai diminuir consideravelmente. Aqui são as principais epidemiologias das causas de tamponamento cardíaco, né? São 4 estudos que o UpToDate traz para a gente, mais ou menos parecidos entre eles, né? A gente vê que idiopático tem um valor bastante importante. Nesse contexto, neoplasias acabam tomando um valor ainda maior do que elas tinham na pericardite. A uremia, como é um fator crônico que é passível de resolução de uma maneira bastante simples, acaba não tendo um valor tão grande, mas a gente acaba vendo aqui também na Santa Casa por conta disso. Iatrogênico seria secundário, principalmente aos procedimentos de cateterismo cardíaco e da realização de ablação endomiocárdica ou biópsia endomiocárdica, né? E pós eventos agudos também uma importância menor, tá? Outro que eles acabaram não colocando aqui seria o sangramento por conta de o derrame pericárdico por conta de sangramento de dissecção de aorta rota, né? Que é uma outra urgência que acaba não tendo solução nem como pericardiocentese. O quadro clínico, então, do tamponamento agudo seria de um choque cardiogênico agudo, né? Com aumento da pressão venosa central. A gente acaba vendo abafamento das bolhas, um paciente fica muito hipotenso e hipoperfundido. Nos quadros subagudos, então, geralmente o paciente começa assintomático e acaba evoluindo como se fosse um quadro insidioso de C, principalmente de padrão mais restritivo por conta da dificuldade de enchimento e depois da ejeção, né? Então, o paciente que começa a ficar com congestão pulmonar e ter edema periférico muito antes de começar a ficar uma perfusão sistêmica, né?
E aí a gente também tem mais a possibilidade de tamponamento, que seria o hipotensivo, né? Um paciente que tem um volume de derrame pericárdico que não é tão importante assim, mas que acaba tendendo a ficar mais seco, acaba tirando muito ultrafiltrado durante uma sessão de hemodiálise, abusa de diurético, e aí a pressão intrapericárdica, que não era tão importante, acaba tendo um valor mais importante porque as câmaras estão com uma pressão muito baixa dentro delas. Então, nesse caso, a gente mantém as anormalidades ecocardiográficas que a gente tem, igual no tamponamento agudo e subagudo. A etiologia geralmente é mais ou menos semelhante, e com um paciente que tende à hipotensão, mas os sinais e sintomas do paciente são menos comuns. Tanto que a gente acaba não ouvindo abafamento de bolha, né? É um paciente que não cursa tanto com edema periférico, porque justamente ele está mais seco. No exame físico, então, a gente pode ver a tríade de Beck, né, que é o clássico do abafamento de bolhas, a turgência jugular e a hipotensão. O sinal eletrocardiográfico mais comum que a gente tem é ataque cardíaco sinusal, tentando manter o débito cardíaco às custas do cronotropismo, já que o volume ejetado, né, a gente tem uma limitação. A gente tem um pulso paradoxal, que é justamente secundário ao mecanismo de interdependência ventricular que eu expliquei antes, né? Então, aqui nesse gráfico a gente consegue ver super bem. Quando a gente tem a inspiração, a gente diminui o volume, a pressão intratorácica por conta do volume da caixa torácica, e aí o enchimento do ventrículo direito aumenta, né? Então a velocidade do fluxo tricuspídeo aumenta. Só que do outro lado, o fluxo mitral cai muito e o fluxo aórtico também, porque justamente a capacidade de enchimento do ventrículo esquerdo fica muito comprometida por conta do septo intraventricular estar indo em direção ao próprio ventrículo esquerdo, então o volume ali está muito baixo, certo? E aí a gente tem o pulso paradoxal, que é justamente a queda dessa pressão durante a inspiração. O atrito pericárdico pode ou estar não presente, dependendo do volume de derrame que a gente tem associado e se a causa de base for uma pericardite de fato, né? De exames complementares, então, a gente tem um eletro que geralmente cursa com ataque sinusal, como eu falei. Ele pode ou não cursar com a baixa voltagem, tanto no plano frontal quanto no plano anterior. Isso depende muito também da conformidade da caixa torácica do paciente e da quantidade de derrame. Geralmente, a gente vai ver isso em derrames mais importantes, em que em que o coração começa a fazer o que a gente chama de swinging heart, né? Então, um batimento se aproxima, outro se afasta, um se aproxima, outro se afasta dos vetores do eletrocardiograma. A gente pode também ter a alternância elétrica, que é o que a gente tem aqui, né? Desculpa. Além da baixa voltagem, a gente tem a alternância elétrica, que é justamente a aproximação e afastamento do coração dos vetores do eletrocardiograma. No raio-x, a gente tem geralmente um aumento da silhueta cardíaca, que não se assemelha tanto com uma cardiomegalia. O eco é o exame padrão ouro, né, para o diagnóstico e para a terapia do tamponamento cardíaco. Então, a gente ter o colapso diastólico do átrio direito é o que a gente tem a maior sensibilidade para essa patologia. O colapso diastólico do ventrículo direito é o que tem maior especificidade na avaliação do ecocardiograma. Em 25% dos casos, a gente pode ter também o colapso do átrio esquerdo. A gente vai ter também a variação respiratória do fluxo mitral e tricuspídeo, como eu mostrei no slide anterior, e a dilatação da cava inferior também é outra coisa que fala muito, que também altera bastante nesse contexto. Geralmente é um paciente que vai estar chocado, mas com um aumento da pressão da cava inferior. Então, aqui é justamente uma imagem mostrando, né, uma cava, a gente sabe que valores acima de 21 milímetros e uma variação abaixo de 50% fala a favor de um aumento da pré-carga, justamente porque a gente não está dando conta de melhorar nossa ejeção do ventrículo esquerdo. Eu não sei se vocês conseguem ver o vídeo aí, mas aqui a gente tem, se eu não me engano, é um eixo subcostal do ecocardiograma. Aqui o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, derrame pericárdico aqui em cima. E aqui a gente vê o colapso tanto do átrio quanto do ventrículo direito em um momento que a pressão intrapericárdica está muito alta, provavelmente maior justamente do que a pressão diastólica do paciente. Aqui é outro vídeo que mostra mais ou menos isso. Esse, se eu não me engano, é um eixo de 4 câmaras, né? Aqui a gente vê um derrame pericárdico bastante importante. E aqui a gente vê um comprometimento, principalmente da diástole do átrio direito e do ventrículo direito. Aqui o último vídeo que a gente vê um sofrimento muito, muito, muito importante do ventrículo direito aqui, ele basicamente não tem diástole, né? E por conta da dificuldade de enchimento do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, a gente tem uma diminuição da sístole e do volume ejetado, justamente porque ele tem uma dificuldade de encher muito importante, como são canos e câmaras comunicantes, o ventrículo não pode ejetar uma coisa que ele não está recebendo.
certo? Então, nesse momento, a gente tem um comprometimento muito importante, tanto hemodinâmico quanto de débito cardíaco. O tratamento, então, geralmente é com a drenagem percutânea ou cirúrgica do líquido pericárdico. É possível e de exceção a gente fazer uma conduta expectante com exame físico, monitorização contínua e eco seriado a cada 24 ou 48 horas no máximo. Quando que isso é possível? Quando a gente tem uma causa definida para o derrame e passível de solução sem a drenagem. Então, por exemplo, pericardite não, desculpa, um derrame pericárdico urêmico num paciente que começou a fazer sessões de hemodiálise agora, ele não tem repercussão hemodinâmica, ele não tem sinal de tamponamento de sofrimento cardíaco por conta desse derrame, apesar dele ter um volume importante. Esse é um paciente de eleição para a gente tentar fazer uma conduta expectante, repetir ecos seriados conforme o paciente vai fazendo hemodiálise e ver se o derrame pericárdico vai diminuindo junto com a melhora da volemia e da uremia do paciente. Esses pacientes deveriam estar em terapia intensiva, né? E aí a reposição volêmica e o uso de inotrópicos é muito controverso. Tem gente que justamente é contra o uso de inotrópicos nesse contexto, porque o problema é justamente de diástole do paciente e não tanto de sístole, né? A gente aumentar a contratilidade talvez piore a restrição do doente e aí piore a hemodinâmica dele. A reposição volêmica fica reservada para aqueles casos de tamponamento em que o paciente está hipotenso, está desidratado, está com uma pré-carga baixa, e aí as pressões intracardíacas estão menores que a intrapericárdica, às custas de uma diminuição intracardíaca, justamente. Os benefícios da pericardiocentese com catéter, então, em detrimento da cirurgia, seriam a possibilidade de usar o ecocardiograma como guia. Geralmente usa a janela subcostal para fazer, mas também é postulado que a gente pode usar qualquer janela que a gente preferir, desde que a gente ache o maior bolsão com a menor distância entre a pele e o bolsão do tamponamento cardíaco. Então, não necessariamente a janela subcostal tem que ser usada, caso a gente ache um outro local com melhor qualidade de punção. É um procedimento que tem mais acesso em qualquer hospital e que tem a realização mais rápida, então é um procedimento de eleição para a urgência em que a vida do paciente está em risco. É o que tem menor custo, e a ideia é que a gente faça a pericardiossintese e deixe com um catéter pericárdico, objetivando um débito menor que 25 ml por dia até a retirada desse catéter. A gente tem que lembrar sempre que, geralmente, em neoplasias, que a neoplasia não sai da invasão pericárdica, mesmo com um débito mais baixo, a tendência desse derrame é se formar novamente. Então, para a proteção do doente, às vezes a gente pode ser um pouquinho mais cauteloso e manter esse catéter mesmo com um débito baixo. A drenagem cirúrgica ela é mais cara, né? Ela não pode ser realizada de urgência no paciente que esteja tão instável. Ela permite a realização de biópsia durante o procedimento. Ela também permite a realização de pericardiectomia se a gente tiver uma pericardite constritiva associada. Ela permite o acesso a derrames loculados e a quebra-lojas. Só que ela tem que ser realizada com a anestesia geral para o paciente, o que está associado a uma maior deterioração hemodinâmica, certo? Então, tem estudo para as duas coisas. No tratamento com a pericardiossintese guiada por catéter, houve maiores complicações, mas menor deterioração hemodinâmica do paciente. Na drenagem cirúrgica, a gente viu maior deterioração hemodinâmica e menor quantidade de complicações dos doentes. As contraindicações, eu coloquei estrelinha na coagulopatia e ventilação mecânica de pressão positiva, mas deveria ter colocado em todos, certo? Então, um paciente que já tem uma hipertensão pulmonar severa, com valores acima de 70, ele é uma contraindicação relativa à realização da drenagem do líquido pericárdico, porque assim que a gente diminuir a pressão intrapericárdica, a quantidade da pressão da hipertensão pulmonar vai aumentar e vai comprometer ainda mais a sístole do ventrículo direito do meu paciente, o que pode potencialmente piorar o choque do doente. Por que eu falei que deveria ter uma estrela aí? Porque, obviamente, se o tamponamento cardíaco que a gente acha que está levando à morte do doente não é a hipertensão pulmonar, o que está indicado é justamente fazer a pericardiossintese, apesar da gente saber que o paciente pode ter uma pior hemodinâmica mesmo assim. A coagulopatia seria outra contraindicação por conta do risco de tiátese hemorrágica desse doente. E a ventilação mecânica com pressão positiva também tem essa estrelinha aí, porque se é um paciente que precisa da ventilação mecânica, obviamente a gente não vai protelar ou impedir a realização do procedimento, né? O paciente tem que ser ventilado, só que a gente vai tentar usar a menor pressão possível na via aérea do doente, porque o aumento da pressão intratorácica justamente compromete ainda mais o enchimento do ventrículo direito e, consequentemente, o débito cardíaco do doente.
Por fim, a gente tem um fluxograma aqui que é o recomendado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Então, é um paciente que ele começa com um paciente que tem o derrame pericárdico, e aí o questionamento é um derrame que é urgente ou ele precisa ser investigado? Se a resposta for não, e o paciente não tiver comprometimento hemodinâmico, ele é candidato a ser monitorizado de perto para fazer o exame físico e o eco seriados, até a gente ver isso ser resolvido. O paciente mantiver a indicação de investigação da etiologia ou evoluir com necessidade de drenagem de urgência, se a resposta for não, novamente, a gente mantém a observação até que o paciente resolve o quadro espontaneamente, ou se a resposta for que sim, que o paciente precisa ser investigado ou tem indicação da drenagem, a gente começa a fazer as perguntas justamente que eu tinha feito previamente, né? É um paciente que tem uma hipertensão pulmonar severa ou é um paciente que tem uma diátese hemorrágica importante? As perguntas também em relação à necessidade de drenagem cirúrgica ou não, né? Um paciente que sofreu um trauma ou tem uma dissecção de aorta, e nesse caso a pericardiocentese seria deletéria para o doente, ele precisaria de uma drenagem cirúrgica para abordar já a causa do sangramento, né, tanto a rotura de uma parede ventricular quanto a dissecção de aorta, ou se é um paciente que tem um acúmulo muito rápido de líquido que não está sendo suficiente para a pericardiocentese drenar. Se a resposta for que não, e aí a gente se pergunta se o derrame é loculado ou muito pequeno. Se ele não for loculado, aí a gente pode fazer pericardiocentese guiada por ecocardiograma. Se a resposta for que sim, aí a gente deveria proceder à drenagem pericárdica cirúrgica, certo? Porque seria mais resolutivo e permitiria a abordagem de todas as contraindicações e pormenores que eu citei previamente. Acho que era basicamente isso que eu tinha aqui para falar aí, Pedro. Espero não ter me estendido muito, nem sido muito curto aí na apresentação, mas são temas que, apesar de não ter nada muito recente, nenhum estudo muito importante que foi feito nos últimos anos, com o advento da ecoscopia à beira-leito e na emergência que a gente tem, é um tema que é importante para a gente saber ter avaliação primária e, quem sabe, possivelmente até terapêutica com o uso do ultrassom na sala de emergência. Perfeito, querido Rossi. É excelente, a ideia é essa mesmo, é fazer uma revisão sobre o tema, quando tiver novidades, né, trazer as novidades, eventualmente, quando não houver grandes novidades, fazer uma revisão. Para você ter uma ideia, eu e o Dr. Edson fizemos naquele simulado dos internos acho que há 2 anos atrás, a gente fez uma questão de pericardite aguda, né, para os internos. Foi em 2018. 2018, né? Isso. A memória está melhor que a minha, né? Você lembra que participaram lá do simulado? Exato, foi E a treinado. interpretação do eletro de conduta, e era um caso de pericardite com um eletro clássico, e a ideia era prescrever ibuprofeno e tudo mais, fazer uma anamnese, um exame físico, saber identificar, né, um pulso paradoxal, um sinal de Kussmaul, atrito pericárdico, essas questões todas aí, e a taxa de acerto foi baixíssima, mas excelente revisão, acho que foi bem produtiva, a ideia é que as aulas não sejam muito longas mesmo, para a gente poder abrir para discussão. Só complementando, essa semana saiu o Dr. Fábio Fernandes, é um médico da Cardio Geral lá do INCOR, e saiu essa semana um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando especificamente de pericárdio e COVID, né? Eles fizeram uma revisão sistemática dos trabalhos mostrando que uma das causas de deteriorização dos pacientes com coronavírus na terapia intensiva pode ser afecções relacionadas ao pericárdio, e mostrando então que, né, o coronavírus pode trazer pericardite e tudo mais. Então, uma revisão aí traz uma novidadezinha, assim, é uma indicação de leitura aí para o pessoal. O Covid, o que eu vi bastante, Pedro, é miopericardiite associada, né? Então, há tanto o comprometimento do pericárdio na fase mais aguda, e depois o paciente evolui para uma miocardite associada com deterioração da função cardíaca, né? Então, geralmente, depois de 4 a 8 semanas da infecção, a gente começa a ver sintomas mais de C, e um pouquinho mais de 50% acaba recuperando a função prévia, outros acabam evoluindo com sequela justamente da miocardite. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado dos cardiologistas, então é importante fazer, né,
uma avaliação cardiológica aí pós-Covid. Eu tenho recebido no consultório, né, essa semana mesmo, um paciente jovem de 34 anos que foi no consultório com queixas de palpitação, queixas cardiológicas pós-Covid, né? Então, eu acho que essa é uma recomendação interessante aí obviamente que nos assintomáticos, jovens, sem grandes fatores de risco, a vida segue, mas se o paciente começar a apresentar sintomas pós-infecção de Covid, fazer um check-up cardiológico para ver se tem alguma coisa aí. Acho que vale a pena, apesar da gente não ter terapia ainda, né, específica para isso, pelo menos conhecer os sintomas e pelo menos mudança de estilo de vida vale muito a pena nesse contexto. E nessa revisão sistemática que o Dr. Fábio Fernandes mostrou, alguns casos, inclusive, de tamponamento cardíaco pós-Covid. Então, mostrando aí uma causa absolutamente reversível, né? Então, abriu um leque diferencial, como a gente já tinha discutido lá no curso de coronavírus, sempre o ecocardiograma beira-leito para abrir o leque aí de possíveis causas de choque, né, nesses pacientes, e o tamponamento cardíaco e pericardite ou miopericardites é interessante nesses casos. Vou abrir a palavra aí para os colegas. Eu acho que a doutora Thaisa, que está com o microfone funcionando aí do seu computador, vai querer fazer a primeira pergunta. Vamos ver. Pô, tive que aprender a ligar esse microfone aqui, que eu sabia que ia sobrar para mim. Bom, primeiro, parabenizar a mestre Rossi aí, a aula foi excelente, foi muito legal. Aproveitei para revisar umas coisas aqui que já tinha esquecido. E assim, para resumir, puxando o sardinha aí para o lado do eco, exato, perfeito. O ecocardiograma e a ecoscopia, que eu acho que é o que cabe no setor da emergência, ajuda bastante, mas eu acho que para a galera que está assistindo aí, os internos e os residentes, lembrar que o diagnóstico de tamponamento ele é clínico, né? O eco, ele dá o diagnóstico de derrame pericárdico e ajuda a dizer se tem ou não comprometimento hemodinâmico. Mas o diagnóstico de tamponamento cardíaco é um diagnóstico clínico. E eu não tenho nada para acrescentar, não. Ele já falou tudo, já brilhou na apresentação aí, foi ótimo. Acho então manda um beijo para ele e pronto. Então, um beijo para você, viu, Rô? Obrigadão, Jafona. Uma honra aí. Foi excelente aí, foi muito bom mesmo. Valeu, Jafona. Quem mais, pessoal? Quem mais? Perguntas? Bom, se mais ninguém for perguntar, queria lembrá-lo, então, a doutora Sandra manda um beijo aí para o doutor Rossi, em especial, diz que não pode estar presente. Muito obrigado, Chupão. Na gravação. E lembrar que a próxima aula será na semana que vem, né, porque a gente atrasou essa aula em uma semana, então a próxima aula será um tema de neurologia, o Dr. Jefferson vai apresentar para a gente, então já coloquem na agenda de vocês, e em breve eu mando o link dessa aula aí, já no nosso canal de emergências, para quem não pôde assistir na íntegra, assistir, e ajudem a divulgar aí para os colegas. A ideia é sempre que a gente use esse espaço, esse tempo aqui, para fazer uma revisão, para fazer uma atualização, e com isso os nossos pacientes acabam se beneficiando, né? Quanto mais atualizado tiver aí a nossa equipe, mais os pacientes se beneficiam, né? Alguma pergunta a mais? Doutor Amor Divino, quer falar alguma coisa? Pedrão, só dar os parabéns aí para o Rafa, brilhou, a aula muito bem feita, slides bons, didático, resumiu bem o tema, e já que você me citou aí, lembrar que de tumores, eu acho que se cair alguma coisa disso na prova dos residentes ou dos internos, provavelmente vai colocar como quadro clínico geral alguém com câncer de mama ou câncer de pulmão, que são normalmente os mais relacionados com comprometimento pericárdico. E é isso, belíssima apresentação, parabéns aí, muito bom, Rafa. Muito obrigado, viu, Paulinho? Sei que você está feliz, na verdade, por causa do Cruzeiro aí, que está te dando mais felicidade, mas obrigadão mesmo aí pelo elogio. Cabuloso voltou. Tragédia, hein? Bom, abraço a todos, boa noite a todos, e boa semana aí a todos. Obrigadão de novo aí, Pedro, muito obrigado aí para todo mundo que está mandando mensagem aí escrita, agradecendo pela aula, eu que agradeço a presença de todo mundo aí,
pela disponibilidade, pelo tempo para discutir um pouquinho aí de pericardite e tamponamento.